Olá! A respeito do município dos Bezerros, agreste de Pernambuco, me incomodava muito a situação de procurar em muito material literário quem seria o responsável pela inauguração ou pela construção da capela de São José dos Bezerros, posteriormente transformada em matriz dos Bezerros. Existe uma tradição oral de que os irmãos Bezerra levantaram aquela capela com um agradecimento a São José por um milagre conseguido, alcançado. E busquei em algumas obras literárias, uma delas é a Enciclopédia dos Municípios Brasileiros, organizada pelo presidente do IBGE, Jurandir Pires Ferreira, em 1958. E na obra ele deixa claro que a história do surgimento da capela, que depois virou matriz, não tem o lastro em documentos históricos, mas na tradição oral. Então fica o município dependendo da tradição oral para reconstruir a história do seu surgimento. Também busquei em um autor muito conhecido dos Bezerros, Ronaldo José Souto Maior, e também em sua obra ele repete um pouco essa história da tradição oral dos irmãos Bezerra. Também busquei em alguns sites que falam também um pouco sobre isso, basicamente todos eles alegando as informações da tradição oral. E diante desse quadro, dessa situação, eu resolvi investigar naquilo que existe ainda de registros históricos paroquiais. E fui atrás dos óbitos, os primeiros óbitos daquela paróquia, São José dos Bezerros, onde no livro que ainda existe, o mais antigo, o período agora, se não me engano, 1792 até 1798, se não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui nos meus arquivos. O livro de óbitos é o livro livro 3, 1772 a 1793. Nesse livro de óbitos e também em outros posteriores, a gente consegue ver algumas menções que nos dão pista de quem seria a pessoa que foi responsável pela construção ou reforma. Eu não sei se foi reforma, porque eu não sei se a capela já existia antes dele. A tradição diz que sim, mas os documentos não relatam. E daí, semelhante ao que aconteceu em Caruaru, onde José Rodrigues, que é já amplamente conhecido e provado com documentos, que foi ele o responsável pela construção da capela Nossa Senhora da Conceição, ele recebeu uma graça do bispo, e era comum a todos aqueles que levantavam e construíam igrejas ou capelas, recebiam do bispo essa mercê de ser permitido a ele ser enterrado na parte principal da igreja, chamada de capela mor ou altar mor. Então essa benesse, essa mercê do bispo era estendida ao fundador e seus familiares próximos, filhos e netos, seus descendentes. Isso eu comecei a observar nos óbitos dos Bezerros, que uma criança recebia essa mercê de ser enterrada na capela mor, outra criança também. E aí eu fui levantar a genealogia dessas crianças, e o que havia em comum entre elas era o avô paterno dessas crianças. E aí eu consegui chegar ao nome de quem era o provável, que na minha opinião e aqui na minha visão de um estudo documental, ele é realmente o fundador da capela de São José dos Bezerros. Falo do capitão Francisco Bezerra de Vasconcelos, natural de Santo Antão, atual Vitória de Santo Antão, casado com Mariana de Freitas Lima, natural da Várzea, região do Recife, e moradores aqui no Agreste, na fazenda dos Bezerra, que depois virou Bezerros.